suas façanhas do tipo como essa, que você comenta com base no que estava no YouTube, tinha provas e tal, e um comentário com base em doutrina, porque eu não preciso concordar com a doutrina de qualquer um, e ninguém precisa concordar comigo, com menos de 1000 visualizações, não, menos de 100 visualizações do vídeo. Processo ungido. Processo ungido em setembro de 2022. No entanto, todavia, em dezembro, conforme eu disse, o bispo Bruno Leonardo e a sua equipe desistiram do processo. E hoje, chegou a mim isso do Correio, tá? Essa postagem aqui, Tribunal de Justiça da Bahia, foi processado na Bahia, tá? Confirmando a desistência do processo e a extinção do processo por desistência. Vocês podem ver aqui, deixa eu ver se eu posso mostrar alguns dados, ó. Ó, que tá no cabeçalho aí, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, o que tá escrito aqui, ó? Ó, isso aqui é que importa. O juiz teve que me intimar para me avisar sobre isso aí. Eu chequei na internet o processo completo. Desistência. Então diz assim, referente ao evento extinto, processo por desistência. Desistência minha não, desistência dele. Agora tem um detalhe, né? Ó, você vê que é agora em abril. Eu só recebi isso aí agora, aqui. Hoje, que dia que é? Hoje é 18 de abril, é isso? 18, 19. Ó, isso aqui foi enviado da Bahia para cá, ou melhor dizendo, a sentença de extinção se deu no dia 5 de abril de 2023. Vocês podem ver ali que está Salvador, dia 5 de abril de 2023, tá? Agora veja isso aqui. O secretário que trabalha lá no Fórum da Bahia, Alexander, veja se não tem algum parentesco com ele, dá a entender, né? Não vou aqui acusar, mas olha aqui. Alexander Bruno Cerqueira Sintra. E o nome do bispo Bruno Leonardo é Bruno Leonardo Santos Cerqueira. Parece que tem algum parentesco, né? Por isso talvez vieram com a represália grande. Só que eu não estava errado, estava comentando com base em doutrina, não caluniei, injuriei, difamei ele, como, por exemplo, esse idioma aí e o site aí que chegaram a dizer da sua sexualidade quando estava na Universal. Eu quero ver o que vai suceder. Será que a equipe vai processar eles? Porque eu não falei nada que eu não pudesse comprovar. A minha discussão é doutrinária e não de cunho sexual, porque como é que eu vou falar que o sujeito é homo ou é hétero se eu não tenho provas? E que eu saiba, ele está casado com uma mulher agora, o bispo Bruno Leonardo. Mas vazou aí, né? Por isso que eu vejo muito disso no próprio YouTube, do espírito das medidas. Você fala alguma coisa com provas, você é pressionado, você é ameaçado, você é encurralado, seja pelos fãs, seja pelo ídolo. Agora, outros falam aí umas mentiras, umas lorotas em nome de Zeus, né? Vou dizer assim, uma lorota, umas coisas que às vezes não é verdade, e parece que eles não se preocupam. Interessante. Agora, com essa história, eu fico até feliz, sabe por que eu fico feliz? Primeiro que o que eu falei era verdade, com relação à doutrina que eu acredito, não preciso concordar com a doutrina dele lá. Segundo que eles me deram mais fama, né? Mais visibilidade. Se eles se incomodaram com o que eu falei, me processando, é porque realmente incomodei eles. E olha, com um vídeo de menos de 100 visualizações, imagina se desse bastante. Ficaram com medo que pudesse dar muita visualização. Inclusive, o outro canal que tinha um vídeo no qual eu me referendei para fazer, o meu, estava com mais de 400 mil, mas também removeram. No entanto, o processo era para mim e pedia 40 mil reais. Um videozinho de menos de 100 visualizações, no qual eu só falava, bom, eu não concordo com essa farinha revelatória e eu não concordo com uma outra coisa que tinha, a campanha do sal. Fazer a campanha do sal, ele faz. Tem vídeo comprovando isso, não inventei, não caluniei ele nesse sentido. E da farinha revelatória, que era uma farinha que colocava na mão assim e revelava tudo da vida da pessoa. Eu discordo disso aí teologicamente, simplesmente assim, mas não pode, né? É.
E parece que eu falei também que ele era o poderoso chefão, no sentido não de ser criminoso, nada disso, mas por ter um canal que é o maior canal cristão ou de um pregador do Brasil e do mundo. Foram essas as ofensas, né? Baita ofensas. Agora imagina isso aí do Joma aí dizendo que, eu nem vou falar aqui, porque senão vão dizer que eu estou falando, né? Você sabe, né, que vazou aí do Joma, duvidando da sexualidade dele. Acho que a equipe deveria analisar isso, né? Porque se processa por uma coisa com provas, isso aí não tem prova, né? Ok? Mas tudo bem. Águas passadas, ok? Fez a parte dele, se arrependeu, hoje se arrependeu. Eu também tinha tirado o vídeo já para não me incomodar, enfim. Mas isso aqui é só para comprovar, porque volta e meia vinha gente aí, ai, e o processo? Ai, não sei o que. Olha, para começar, se o processo continuasse, ele não desistisse em dezembro, isso estava lá no processo virtual ou digital, era para ter ocorrido audiência que não era na minha cidade, era uma audiência virtual, por intermédio do telefone ou do computador, o webcam, na Bahia, e era em janeiro. Quando desiste, não tem essa audiência, foi cancelada automaticamente essa audiência. E assim sendo, o processo caminha para a extinção. Porque desistiu, acabou-se. O que vai punir? E outra, era na área civil, não era na área penal. Então, não tinha nenhum problema com questão de ficar lá restrito o processo na minha própria conduta, ou melhor dizendo, no meu antecedente criminal. Ok? Então, inclusive quem recebeu esse AR, aviso recebido aqui, né, foi a minha mãe. Já começou, mais alguma coisa para te incomodar. Não sabia, ela já imaginava que era isso aqui. Porque o outro que eles me deram, que me dava a senha para acessar o processo, já não valia mais a senha, caducou, já deu parece que 3 meses, aí não tem mais acesso. Então eles tinham que me dar um outro para me ter acesso. E eu tenho que ser, não digo citado, é intimado sobre um novo evento do processo, foi a desistência e tal, conforme está aqui, referente ao evento extinto, processo de desistência. Ok? Sim, sim. É bom, mas a gente fica até assim radiante em outras configurações. No radiante eu digo no sentido irônico. Como que a pessoa vai se incomodar com uma fala pequena, com base em provas, e não vai se incomodar com alguém chamando ele de gay, por exemplo, ou de outras coisas que chamam ele por aí, que eu não chamei. Agora eu vou falar, isso sim que é calúnia, isso sim que é injúria, isso sim que é difamação. O camarada está casado, não tem prova que ele andou com um macho. Ele tem uma fotografia dele? Não tem, né? Vai você ver. Mas Deus peleja pela gente. Que bom, assim você se liga de ter que se preocupar com isso. Sim, sim. Já estava ciente disso desde janeiro. Eu achei que em dezembro, ali que veio o processo de desistência, que era só a igreja que estava desistindo. Mas no fundo eram os dois. Lembrando também que eles não tinham outra alternativa a não ser desistir também desse processo. Por quê? O próprio juiz ou a juíza do caso disse assim: me prove que a igreja tem legitimidade, eu já ia dizer legitimidade para processar pelo juizado especial civil, pelo JEC civil, JEC, juizado especial civil. Me prove. Não tem respaldo na lei que uma igreja possa ir pelo rito do juizado especial, que é um rito mais célebre, que você pode pedir até 40 salários mínimos e que não demora tanto esse processo, diferente do rito ordinário, por exemplo. A justiça já disse, não, você tem que me comprovar. Ele podia lá argumentar do jeito que fosse, mas não tem nenhuma lei para comprovar. E assim, já levou uma prensa e óbvio que tinha que desistir, porque senão a própria juiz ou juízo, ou juiz, melhor dizendo, ia julgar
extinto o processo, sem julgamento do mérito, ou, nesse caso. Por conta disso, sem julgamento do mérito, porque não se encaixava. Ok? Por isso que, inclusive, a bancada evangélica está lutando no Congresso para que as igrejas e pastores, o pastor até tem, a questão é a igreja, para que elas possam ter direitos a esse juizado especial. Para ela é mais sério. Mas como ela é uma entidade filantrópica e caridade, ela não pode ter essa benesse. Essa benesse não é para quem tem CNPJ, é para quem tem CPF, é para pessoa física, não é para pessoa jurídica, no juizado especial. Ok? A igreja, claro, tem um direito de pedir indenização, mas não pode ser por isso aí, tem que ser por outro. E é interessante falar de igreja, como está escrito aqui, Igreja Batista Avivamento Mundial, é a igreja dele. Eu nem citei essa igreja no meu vídeo. Eu citei foi ele. Porque eu nem sabia que igreja que ele era. Eu disse assim, pertencente a alguma batista, mas eu nem sabia, nem falei nada da igreja dele, entendeu? Então isso aqui também já estava errado. Mas enfim, tá aí, né? De existência. E espero que essa gente do mundo gospel pare de fazer 2 pesos, 2 medidas, de agir dessa forma. Uns podem falar o rasgado, né, como diz a Edilene das Matas Fechadas, e não são punidos, não são processados, outros não podem, falando com verdade. Tá? E que eles aceitam, às vezes, quando está falando a verdade ali, que não é certo e pronto, desde que não tenha nenhum xingamento. Porque eu estou com a consciência limpa, eu falei com base no que estava lá no vídeo, e era mesmo. Ele vai negar que estava fazendo essa tal da farinha revelatória, que eu apelidei assim, que era colocar uma farinha lá e ficar revelando. Ele vai negar que fez a campanha do sol? O que faz? Não tem, né? Agora, ele pode negar e até processar com essa questão de dizer que, como estão dizendo aí, que ele é gay, né? O Choma e o Chico Gospel, essa turma toda. Inclusive, gente lá que eu falei, quando ele se manifestaram dessa forma, esse camarada aí me processou por menos. E agora o pessoal aí xingando ele, que eu não sou de apelidar isso não. Eu não tenho essa índole de falar o que não é. Você pode ver, no caso da Sandra do Cabelo Branco, eu falava o que falava, ficava com o coração apertado, porque às vezes eu achava que era mentira, as informações que me chegavam, mas no fundo se comprovou, e até coisa que eu nem imaginava, que foi o vazar o áudio, aquela coisa toda que vocês sabem. Então, todo o caso que eu recebo, assim, as informações, claro que eu não quero ficar nessa questão de denúncia, já mudei o nome do canal para evitar isso mesmo, tá? A minha vai ser a tônica da live, o assunto variado, tá? Eu acho melhor assim comentar de tudo um pouco do que tiver na oportunidade do dia, mas conforme eu estava dizendo, eu checo as informações, não vou estar por aí falando qualquer coisa, não. Não, eu tenho que ter prudência. Eu sou formado em direito para quê? Eu sei exatamente que o outro tem direito e que eu tenho direito de me expressar, mas eu tenho que me expressar de acordo com provas e comentar de uma maneira que não vai ofender também, ok? Agora, com relação à doutrina, não tem ofensa nenhuma. Eu, com base em algumas coisas, eu posso dizer, não, eu não concordo contigo, tu pode configurar um falso profeta, tu pode configurar isso, configurar aquilo, na minha opinião. Agora, jamais eu posso dizer, fulano é um adúltero. Cadê as provas? Isso sim é calúnia, injúria e difamação. E o povo não entende, né? Falar a verdade não é calúnia, injúria e difamação. Como está naquele caso da Santa lá, o áudio vazando, a esposa do Paulo falando, e aí o povo fica lá dizendo lá. Bom, ele é um outro caso perturbante daqueles, né? Ok, meus caras, então tá a informação aí só para mostrar para a turminha, né? Tem gente que gosta de ver a gente irritado e vibra quando acontece alguma perseguiçãozinha aí, né? Mas eu evito. Eu não me incomodo também, como muitos acham que eu me incomodo. Não. Porque tem lógica. Agora, às vezes eu venho e falo de uma maneira rasgada, né? Vamos usar o termo da Edilene e das Matas. Porque quando há injustiça, a gente tem que falar de modo rasgado.
como houve nesse caso aqui, desse processo, como aquele lá daquele da Santa, né, que foram os 2 processos que eu recebi, mas nos 2, eles tiveram que desistir, né? Por que será? Será que é porque eu estava errado? Será porque eu estava... Né? Enfim, ok? É isso, meus caros. Abraço e até uma próxima. E sirva esse caso e outros, lição para vocês também quando vão comentar nos comentários, porque vocês sabiam que vocês podem ser processados? Pode. Então, quando você vai comentar, sai lá, bom, sendo isso verdade, isso é terrível. Se você não tem certeza, se você não tem prova, tá? Agora, se tiver um vídeo com prova, aí você pode falar. Então, cuidado, por exemplo, nesse caso do Dioma aí, ó, isso aí, não sei nem como é que vai ficar, né? Vamos aguardar. Se eles são processadores mesmo, eles vão processar. Se não são, se não processar nesse caso, só prova mais ainda a injustiça que foi me feita através disso aqui. Ok, pessoal? Até mais. Você em Deus deposita sua fé.